Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Todo Mundo Tem. Que delícia estar com vocês mais uma segunda-feira, às 21 horas, aqui ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Vibe Mundial. Sejam muito bem-vindos. Gente, vocês sabem que eu sempre trago aqui histórias encantadoras, né? Então aqui nesse programa vocês sempre vão ter uma história que vai te inspirar. História de pessoas que realmente se conectaram com algo superior e, principalmente, história de pessoas que acharam o seu propósito de vida. E hoje vocês, eu tenho certeza que vão se inspirar muito com a história dessa pessoa. Ó, vou fazer uma breve apresentação aqui, porque ela tem muita coisa para falar. Ela é idealizadora e fundadora da marca de roupas Psicotrópica. É assistente social por formação e também desenvolveu um projeto social chamado Surto Criativo. Com vocês hoje, a nossa querida Rayana Pires. Seja muito bem-vinda. Ai, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, poder contar minha história, compartilhar, inspirar. Que e delícia. É isso, vamos nessa. Olha, eu já estou encantada com um pouquinho que a gente conversou antes, né? Ficamos Sim. aqui meia hora batendo bola. Que história maravilhosa, Rai. Assim, vai ser, sem dúvida nenhuma, algo que as pessoas vão, acho que, se conectar, né? Sim. Vão entender melhor o que fazer. Sim. Mas antes da gente chegar na Psicotrópica, né, no projeto social que já existe, tem uma Rayana. Vou me esforçar para falar Rayana, tá bom? Tá que eu bom. vou errar, você me Rayane. cutuca. Não, o pessoal às vezes fala Rayane e tudo certo. Eu erro o nome horrores. Pode me chamar de Rai. Rai, né? Então Rai. vamos por Rai, que daí eu não vou errar. Rai, antes de começar tudo isso, tem uma menina, né? Que nasceu em São Paulo? Nasci em Curitiba. Curitiba. Sou curitiboca. Ah. A gente fala que a gente é curitiboca, né? Boa. Nasci em Curitiba. Tá, e como é que era essa infância lá em Curitiba? É irmã sozinha? Tem irmãos? Conta um pouquinho pra gente. Eu tenho 2 irmãos mais velhos. Eu tenho 2 irmãos mais velhos. Eu fui criada pela minha mãe. A gente tem aí 6 anos de diferença, mais ou menos, entre eu e meus irmãos. Tenho Caetano e Kaique, é o nome deles. Ai, que lindo. Curitibanos também. E fui criada pela minha mãe. Meu pai faleceu eu tinha 6 anos de idade. Nossa, quando ele morreu. E aí a minha mãe foi essa mulher guerreira, né? Assim, com 3 filhos, viúva, com 30 e poucos anos, super jovem. E a gente, né, na primeira infância ainda, eu com 6 anos. Então foi uma infância, assim, também um pouco medrosa, eu costumo falar. Porque de uma hora para outra, de uma hora para outra, e eu lembro de ficar eu olhava para a porta do quarto e ficava esperando o dia que ele pudesse voltar, assim, aquela sensação de quando é que meu pai volta, né? Uhum. E mamãe falou para vocês? Falou, não, quando ele faleceu, minha mãe falou, a gente foi no velório, Tá. E aí foi um processo difícil, assim. Na infância ficou bem marcado, assim, essa falta, né? Essa falta. E numa idade complicada, né, Rai? Uma idade que tem muito acesso ainda emocional. Mas graças a Deus eu sempre tive uma família muito forte, assim. Então a minha mãe foi essa mulher guerreira, né? Assim, acho que ela aprendeu também a lidar com isso, né? Como que ela poderia seguir a vida, né? A partir dali, como que ela ia conseguir dar conta da vida toda, assim. Com 3 filhos. Com 3 filhos. Ela é bióloga, assim. Minha mãe me criou muito na natureza, assim. A gente foi crianças com uma infância muito rica, assim. Então, ela levava a gente para os parques que ela trabalhava. A gente tinha, em casa, tinha um quintal muito grande, que tinha uma árvore, uma pitangueira muito grande, assim. E aí eu lembro de pegar a fruta do pé, tinha cachorro, tinha gato, era uma casa muito grande, assim. Então, a gente foi criado com muita natureza por perto. E hoje eu vejo o meu passado, né, essa infância com a natureza, eu entendo a minha ligação com a natureza também. Foi estimulada, né? Como fonte, né? Essa natureza que me nutre, que me dá respostas. Então, foi ali também uma forma que eu encontrei de acho que a gente vai buscando durante a vida meios de sobrevivência, né? Com toda certeza. Onde que você se apega, assim. E aí a minha mãe me ensinou muito essa questão da natureza desde pequeno, assim. E eu acho que ajudou muito a gente nesse processo também da perda do meu pai, assim. Então, essa coisa de ir pra praia, de cachoeira, a gente tinha muito... Foi uma delícia, foi uma infância gostosa, por mais que teve essa... né? Apesar da perda precoce, assim, né? Eu consegui me desenvolver, assim, né? Junto com os meus irmãos, assim. Foi uma infância que
eu aprendi muito, assim. E como que vocês eram entre os irmãos? Você era mais quietinha, era mais Eu arteira? sempre Como que fui era? uma menina líder, assim. Eu tinha uma casinha de boneca em casa e a minha mãe falava que eu chamava as amigas e aí eu falava, gente, vamos hoje arrumar a casa e tal. E aí eu sempre conseguia nortear as amigas. Você faz isso, você faz aquilo, você lava isso, eu lavo aquilo. Eu sempre consegui dar muita instrução, assim, para as amigas. A minha mãe conta muito Líder isso. nata, né? Eu sempre tive esse lugar de líder, assim, e que as meninas esperavam de mim, sabe? Tipo, e aí, Rai, passa pra gente a coordenada do que precisa ser feito, sabe? Tipo, do que a gente vai brincar hoje. Então, acho que eu sempre fui muito criativa. E aí as pessoas sempre esperavam De você, de essa... mim. Uhum. Exatamente. Que bonitinho. Os irmãos não, os irmãos eram mandados também por você. Os irmãos eram mandados. Não, meus irmãos, assim... Tem o Caetano, que é do meio, ele é um ser, assim, também muito criativo. Ele é antropólogo hoje. E ele é muito sensível também, assim. Mas ele não tinha tanto essa característica de líder como eu, assim. E o meu irmão mais velho, ele também ele é economista e tal, foi estudar. Sempre gostou muito de matemática, assim. Mas eu sempre tive esse perfil de líder e criativa. Porque eu acho que eu sempre tive... o ímpeto, sabe, da ideia que surge, sabe, da pessoa. Então vamos fazer isso que a Rai falou, que vai dar certo. E aí aquilo sempre... E todo mundo comprava as suas ideias, que é o melhor, né? E eu sempre tive muitas amigas, assim. Eu conseguia reunir amigas. Qual que é seu signo, Rai? Eu sou aquariana. Aquariana. Isso não é muito típico do aquariano, né? Que são mais frios, mais retraídos. E mesmo assim, sim, você foi pra frente. E me conta uma coisa, ficaram em Curitiba até quantos anos? Eu fiquei até os 17. Ficou bastante em Curitiba. Tá. Aí comecei durante o terceirão, né, que é o período ali, o que você vai fazer pro vestibular, enfim. Eu descobri que eu gostava muito de pessoas, né? Então, gente, era seu negócio. Era, né? gente. Eu gostava de lidar com as pessoas e eu me interessava também por histórias, assim... eu queria entender o lado humano das pessoas, assim. Então, durante a escola toda, eu fazia muito trabalho social. Que legal. Sempre, assim. É impressionante. Tipo, eu gostava... Você tinha que se inscrever em alguma coisa, eu me inscrevia nos projetos sociais, assim. Aí eu queria ir na favela, olhar as crianças, eu queria ir numa escola de autistas e ajudar. Ia no asilo, sempre. Impressionante. Isso nunca foi estimulado, assim, pela sua mãe ou pelos seus irmãos, era seu? Não, tinha uma escola, a escola que eu estudava era muito legal, porque ela tinha esse perfil de projetos sociais de pensar o outro. Mas você poderia não dar bola, né? Não dar bola, mas eu, assim... queria ir lá na favela, eu queria queria entender, sabe? E era um desafio, assim, de profundidade, eu queria entender o ser humano, queria poder ajudar. Era uma questão de ajuda muito forte, assim, que vinha, eu preciso ajudar. E aí, quando chegou o terceirão, eu ficava pensando, o que eu vou fazer e tal, e comecei a pesquisar as profissões que lidavam com o ser humano, né? Então, assim, quais profissões aí a gente... pode contribuir para uma sociedade melhor. Eu pensava, eu quero contribuir para uma sociedade melhor. E aí fui estudar serviço social. Né? Eu sou assistente social de formação. De formação, Então, com 17 anos... lá em Curitiba ainda. Eu saio de Curitiba para estudar na Federal em Santa Catarina. Eu fui para Santa Catarina, que é próximo ali, fui estudar em Florianópolis. E também, nessa época, com 17 anos, né, não tinha nem adquirido ainda a minha maioridade, assim. Exato. Aí minha mãe falou, meu Deus, que loucura. Porque Não meus vai, irmãos ainda né? estavam em casa. E eu, que era a mais nova... Pra frente. A mais novinha já tava, não, eu vou estudar fora, vou pra Federal, vou estudar em Florianópolis. E aí fui morar em Florianópolis e comecei serviço social. Sua mãe teve mais trabalho com a menina da casa, né? Que quis ir embora. E aí sofreu também. Tadinha. Nossa, foi difícil pra minha mãe. Porque eu sempre tive coragem, assim, esse ímpeto. Eu sempre fui muito audaciosa, assim, sabe? Ousada, de tipo, vou lá e vou testar como vai ser morar longe da minha mãe, né? Sempre sem medo, Rai. Você lembra de você ter medo das coisas ou não? Não. Não, né? Você ia. Eu ia sem medo. É impressionante isso, porque hoje quando eu olho a minha história, eu falo, nossa, como é que eu não tive medo, sabe? Porque uma menina de 17 anos, que tinha uma perda considerável ali já na jornada, né? E com todo esse ímpeto, e ir sem o
medo? E sabe que, conversando esses dias com um amigo, ele me falou isso que me fez perceber a minha história, assim. Ele falou, nossa, normalmente mulheres que perdem o pai são mulheres fortes, mulheres guerreiras, porque eu tive que buscar exatamente, assim... Essa imagem do masculino, né? Do que eu não solta. tinha essa imagem, né? E eu fui criando em mim essa imagem. Então, assim, eu não tenho um pai, eu não tenho essa figura do homem que vai me acalentar ou que tá ali, tipo, me amparando. Obviamente, eu tinha minha mãe, que era uma mulher muito forte, mas... A figura masculina tem um papel importante. Ela tem um papel importante, é. ainda mais na infância e depois, né, assim, durante a adolescência, né? Então, eu sempre fui essa coragem, eu busquei essa coragem e essa guerreira, essa garra. Exato. Então, de ir, né, de não parar a sua vida. E aí o medo, ele nunca fez parte, assim, eu, obviamente, assim... ficava ali, mas não era algo que me paralisava. Eu falava, não, vamos pra frente, sabe? Vamos pra frente, isso não pode me paralisar, então é vou o medo estudar. que te protege, mas não é o medo que te para, né? E aí fui estudar, cheguei em Florianópolis, já logo consegui uma bolsa dentro da universidade. E aí comecei, era um grupo de estudos que na época se chamava PET, e aí a gente fazia trabalhos sociais nas comunidades. E aí tinha que produzir relatório, eu amava, assim, então dei o meu jeito também, né? Tipo, como é que eu vou... vou morar longe da minha mãe, né? Minha mãe vai me ajudar ali com o aluguel, mas a minha mãe sempre falava, Rayana, você tem que se virar Dá também. um jeito ali, Dá um né? jeito. Aí eu fui sempre dando o meu jeito. Então eu fui ali, tem uma bolsa na faculdade, vou me inscrever, passei. Sempre fui indo, assim, né? Isso é bem interessante a gente falar, sabe, Ray? Porque... tem pessoas que sofreram na vida, às vezes, coisas menores ou maiores do que você sofreu, e ficam ali, né, patinando, colocando desculpa. Não, eu não vou porque minha mãe não tem condição, ou eu não vou porque minha mãe não pode ficar sozinha. Acabam limitando a sua vida, né? Então, acho que essa história sua, ela é tão importante para todo mundo ouvir e falar assim, tudo tem um jeito. A gente consegue achar uma saída, que eu acho que é o que você fez sempre, né? Ali na faculdade. Buscar a saída. E acho que essa questão até, assim, de um autoconhecimento, sabe? Eu vejo, assim, a minha história, eu sempre fui uma pessoa que eu busquei muito autoconhecimento. Eu sempre me questionei muito sobre mim, sabe? Sobre o que eu tinha como missão na Terra, o que eu vim fazer. Então, eu lembro durante a faculdade que tinha aquelas chopadas e aquelas coisas todas... de festa, muita festa, assim, eu gostava, eu ia um pouco, mas eu sempre fui meio, ao mesmo tempo, meio recolhida, assim, eu tenho um lado extrovertido, que se eu tô junto, a gente conversa e tal, eu sou muito aberta, mas eu tenho esse momento de recolhimento, e eu lembro na faculdade que eu gostava da festa, mas eu gostava de ficar, morava num chalezinho nessa época, eu ficava no meu chalezinho e eu escrevia, eu tenho esses cadernos até hoje, assim, muitos cadernos, eu sempre fui de escrever muito, de ficar sozinha e de colocar uma música, e de me entender, de ler um livro. Tá no seu momento, né? Que é o autoconhecimento, assim. Então, isso também foi me fortalecendo, sabe? Me conhecendo e me fortalecendo sempre pro próximo passo, assim. Então, a faculdade foi um período muito bom. Você gostou de cara da profissão? Gostei, era isso mesmo que você queria fazer? Eu gostei muito do curso, porque era um curso que questionava muito também, assim, então além de pensar, né, nos direitos da população de rua, dos direitos do adolescente, é um viés tão grande dentro do serviço social, né? E eu fui gostando mesmo dessa parte, tanto dos direitos, mas também eu gostava muito do lado questionador, de pensar a sociedade, sabe? Da estrutura. Por que chegava naquela estrutura? Por que chegava na estrutura, né? No capitalismo. Eu gostava de estudar, a gente estudou na época muito Karl Marx, assim, então era um curso muito marxista, porque tinha esse viés de entender mesmo a luta de classes, como que aquilo se dava, sabe? Comportamental, né? Como que as pessoas vão se organizando no sistema, né? Muito bom. E aí... formou e foi fazer o quê? Aí, durante a faculdade, na verdade, eu comecei dentro do CAPS, né? Eu comecei a fazer estágio. Lá em Santa Catarina mesmo, tá? E aí, os CAPS são centros de atenção psicossocial, né? Que atuam dentro da rede do SUS, né? Tá. Então, é esse serviço onde recebe essa população vulnerável, né? Que está em sofrimento psíquico. E aí, eu comecei a trabalhar dentro dos CAPS, né? Estagiar. E eu lembro daquilo palpitar o meu coração, assim. Eu ia pro estágio e parecia que meu coração ia sair pela boca, porque eu sentia algo muito grande, assim. Que
parecia como um chamado, sabe? Eu ia para lá e aquilo me instigava. Eu ia pro estágio pensando como é que eu posso trabalhar com a loucura, como é que eu posso trabalhar com a arte, como é que eu posso trabalhar com a saúde mental. Eu comecei a estudar muito sobre saúde mental nessa época. Comecei a ler muitas referências, como Nise da Silveira, que foi uma médica psiquiatra que revolucionou o tratamento de saúde mental no Brasil. O que ela fez? Ai, eu não conheço. A Nise da Silveira, ela vem com viés de arte-terapia, né? Então, dentro do tratamento de saúde mental, além, né, dos medicamentos, é como que eu posso, além da medicação, eu posso também trazer aí recursos para esse paciente, né? Importante. Então a Nise introduziu a arte. Então ela produziu ateliês de arte onde esses pacientes iam e passavam a tarde pintando, né? E aí ela foi descobrir que existia uma melhora significativa no tratamento de saúde mental com a arte. Esses pacientes começavam a responder, pessoas que nunca falavam começavam a falar, pessoas que eram agressivas começaram a ficar mais pacíficas, e era arte. Então ela trouxe esse trabalho que foi revolucionário dentro do campo da saúde mental. Não sei ao certo a quantidade de pacientes, mas ela transformou a vida de muita gente. Hoje tem um museu no Rio de Janeiro, que é o Museu do Inconsciente, que é um museu em homenagem à história da Nise da Silveira, que continua trabalhando com arte e saúde mental. Que linda a história dela, né? E acho que deve ter tocado no seu coração mesmo, né? Porque faz muito sentido com você. Sim, porque quando eu comecei a trabalhar com a saúde mental, eu fui buscar esses recursos externos que você poderia incluir. E aí conheci Nise, fui estudar a história dela, e aí comecei a trabalhar dentro do CAPS com atividades artísticas. E aí eu trazia a proposta, eu falava para minha supervisora, eu posso trazer uma atividade artística, de grafite, de cinema, vamos sair para o museu, vamos levar essas pessoas para o museu, para a arte, né? Sempre essa questão muito artística e cultural, assim. Tá. E como que foi o seu desenvolvimento ali? Foi legal? Tinham casos muito graves? Como que era esse processo ali dentro? Foi bem aceito, né? No começo, a minha supervisora achou que eu, assim, será que essa menina bate bem também? Porque dentro do serviço social era um trabalho tão burocrático que era só seguir. Né? E era seguir meio uma risca. E eu tava saindo um pouco fora daquilo que era proposto no curso. Eu queria pensar fora. Então, sempre... Aí volta a história, né? Pensando sempre fora da caixa, pensando... sendo criativa, né? Já pensando como é que eu posso fazer isso, mas como é que eu posso fazer um pouquinho além? Levar cultura, arte para essas pessoas, né? E causa estranheza num primeiro momento, né? Que todo mundo muito burocrático. Causou estranheza, mas foi muito legal porque deu resultado também, assim. Eu trabalhei com um grupo de jovens na época. E aí foi várias oficinas que eu fui desenvolvendo, assim, junto, sabe? E no final do trabalho, a minha supervisora falou, nossa, Rai, eu achei que no começo isso não era pra você. E no fim deu muito certo. Muito certo. E aí eu saí da faculdade com essa vivência muito forte da saúde mental e da arte. E aí comecei a buscar esse caminho de como eu poderia trabalhar, continuar. Tá. E aí, continuou em Santa Catarina ou mudou a vida? Nossa. Mudou. Pelo que a carinha dela já mostra que mudou tudo. Gente, é isso. Esse programa... A Rai, ela vai mudando. Esse programa, ele é pra falar sobre movimento, Por favor, exatamente. Aí, eu, morando em Florianópolis, acabei engravidando. No final da faculdade, engravidei. E Bruno, meu companheiro, é aqui de São Paulo. Terminei a faculdade, consegui terminar a faculdade, colei grau grávida, com um barrigão. E ele tava passeando lá? Ou ele morava lá? Não, a gente se encontrou em Goiás. Nossa, era pra encontrar mesmo, Bruno, hein, Bruno? Beijo pra você, Bruno. Foi no coração do Brasil, né? Que dizem que Goiás é bem no centro do Brasil. A gente se conheceu. Morei lá uns anos. É maravilhoso, eu adoro. A gente se conheceu em Goiás. Eu fazendo faculdade, ele é musicoterapeuta. E aí a gente se conheceu. Sentido, né? E aí eu acabei engravidando, terminei a faculdade, colei grau grávida, e ele falou, vamos pra São Paulo, porque em Florianópolis, né, tava, assim, não tinha muita oportunidade de trabalho, enfim. E aí já tinha uma estrutura aqui, eu falei, vamos pra São Paulo. E aí vim morar em São Paulo. Já era amor à primeira vista ali com o Brunão. Sim. E aí você veio pra São Paulo morar com ele, casaram e começaram uma vida ali de trabalho, não? A gente
acabei me formando, né? E, assim, eu costumo falar que o empreendedorismo tem muito a ver com uma necessidade, porque aí eu me vi grávida numa cidade nova, recém-formada, quem que ia me contratar, né? Tá. Aí veio a Rai que desafia o mundo, guerreira, aguerrida, e fez o quê, Rai? Aí comecei a empreender com a psicotrópica, que era já um projeto que eu já tinha em paralelo ao serviço social. Enquanto eu cursava o serviço social em Florianópolis, eu tinha já a psicotrópica, que era um blog. Era um blog de moda, que eu falava sobre inspirações artísticas, enfim. Então, a psicotrópica nasceu em um blog, não tinha nada a ver com confecção de roupa? Não, era um blog que eu trazia muito ali, muita inspiração, muita referência artística, e produzia muitas colagens, muita poesia, e eu postava, e as pessoas gostavam, assim. Então tinha uma certa frequência do blog, sabe? E era uma época que blog estava em alta, né? Era moda ter blog. Muito, blogueiras. As blogueiras saíram daí, né? Então. E aí, acabei vindo morar em São Paulo. E aí, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Assim, eu nunca fui essa pessoa, essa mulher que pensava, vou ter filho, vou ficar aqui, vou ser mãe só e tal. Eu já pensava, vou parir essa criança, vou ser mãe, mas eu quero além. Vamos embora, né? Vamos pôr o filho embaixo do braço. Eu quero dar conta de outras coisas, eu quero trabalhar. E aí, comecei a empreender com a psicotrópica, tive a ideia de trazer, né, além do blog, trazer as roupas. Então, eu comecei a produzir... Você começou a desenvolver. Comecei a produzir algumas peças. No começo, eu comprava tecido pronto no Bom Retiro, então ia no Bom Retiro e fazia uma pesquisa lá de curadoria de estampas que eu achava legal, que eu achava que tinha a ver, que era psicotrópica, né, que tinha essa pegada artística, assim, né? Das geometrias bem colorido, assim, então sempre teve já uma identidade forte, sabe? E aí quando eu comecei a fazer as roupas em São Paulo e participar de feira, as pessoas adoravam, eles falavam, meu Deus, essas peças são muito legais, né, assim, porque eu criava modelagem, aí a costureira ia e pegava a modelagem e aí a gente achava a estampa ideal e criava a blusinha e aí botava na arara, vendia e participava de feira e foi crescendo, assim. Sempre em feira? Foi, comecei muito em feira e aí no meio desse processo de feira também eu criei um e-commerce nessa época, porque bombava, assim, as estampas eram o sucesso. E loja física era sempre muito difícil por conta de custo, né? Então você foi direto pra internet. Não, e tava começando, muito jovem, assim, ainda tava testando, assim, né? Mas já via ali que tinha um talento, um potencial além da criatividade, era de um olhar... acho que essa estampa vai funcionar. E funcionava. E funcionava. As pessoas gostavam da estampa. E aí o negócio foi crescendo e eu comecei a atender dentro de casa, assim, o Gael com 15 dias, pari Gael em casa também. Pariu em casa? Gente, essa mulher é guerreira, viu? Pari em casa também, tive um parto domiciliar, assim, e aí comecei a atender em casa, as clientes chegavam, eu montei um ateliê, tinha um sótão em casa. Fazia sobre medida? Eu montei um sótão, assim, a gente pegou a parte superior da casa e ficava com o Gael à tarde lá e as clientes chegavam. E aí começou a chegar cada vez mais cliente, assim. Deu entrando no banho e tocando o interfone. O pessoal tocando o interfone, gostando da roupa. E aí meu Deus do céu, é o sucesso batendo na porta. E aí, é isso que eu vim fazer, E aí teve uma amiga na época que falou pra mim, Rai, você sabe que criança nasce e traz o pão embaixo do braço. E foi exatamente, verdade, o Gael veio e a prosperidade fez assim, explodiu. E o negócio foi... Porque vem uma força na mulher depois que tem filho, eu acho que vem uma força, né? De tipo, eu preciso dar conta disso, eu preciso, né, eu vou precisar alimentar, vou precisar... Uma hora pagar a escola, né? Eu vou precisar batalhar, exatamente, né? E aí vem uma força, exatamente. E aí impressionante. A gente acha que vai ali ficar só tomando conta de filho, né? Mas vem ao mesmo tempo uma potência dentro da mulher, né? Que se ela souber empregar da forma correta, ganha o mundo. Ganha o mundo. Acho que a gente vive numa sociedade que menospreza muito a mulher que tem um filho, né? Criança pequena, as empresas não querem, mandam embora, né? Acham que vai ser um problema porque vai ficar com a cabeça em casa. E, na verdade, muito pelo contrário. São as que mais trabalham
Mas tem força ali no dia a dia, né? Acho que você se viu assim. Não, eu lembro de, tipo, ir fazer feira e ir amamentando e vendendo, sabe? Eu tava ali com toda a força do mundo, tava em mim para fazer o negócio acontecer, assim. Que lindo, para você que é mãe solteira, não desista, né? Ou mãe que jovem, que largou a profissão, não desista, porque a força ela vem e você vai achar o caminho. Agora, posso voltar só um pouquinho? Pode, que eu acho que eu esqueci pode. de te perguntar. Por que psicotrópico o nome? Como que surgiu? Você sabe que o nome é muito curioso, assim, porque foi um processo de insight, sabe? Um insight. Sei eu lembro muito. da noite que eu pensei, eu vou ter um blog, eu vou precisar dar um nome para esse blog. Qual vai ser o nome? E aí eu lembro de pegar uma folha em branco, assim, uma folha em branco, e aí eu comecei a escrever nessa folha em branco vários nomes, assim, que eu achava legal. Até que aí eu lembro de escrever amarela, flor não sei o quê, flor de margarida. Tua viagem, né? Várias viagens, até que veio o nome, assim, psicotrópica, sabe? Surgiu. Veio psicotrópica. E aí eu olhei pro nome e falei, curioso. Aí na época eu mostrei para pessoas próximas, assim, falei, o que vocês acham desse nome, pro nome do blog que eu quero dar, que eu quero fazer? Ai, nossa, esse aqui é o mais diferente. Forte, é o mais diferente, esse nome. E você não sabe decifrar exatamente o que é quando você fala psicotrópica, né? Tá, psico, ok. Mas e o trópica, né? Da onde tem uma veio? coisa tropical, da mesma coisa trópico que mexe, né? Dá uma sensação de que mexe. De né? movimento, exato. E aí a psicotrópica nasce aí desse insight que eu tive e que eu acho que já estava ligado à saúde mental. Porque quando eu comecei a trabalhar no CAPS como estagiária, eu contei para minha supervisora que eu tinha um blog que se chamava Psicotrópica. Aí ela falou, nossa, então não é à toa que você tá aqui, né? Não é à toa, porque eu já tinha alguma coisa ali, uma pulsão me levando para esse caminho, né? Da saúde mental, da loucura, de falar sobre coisas fora da caixa. Da caixa. E aí depois fui produzir ainda estampas fora da caixa. Porque as estampas da psicotrópica, não é que eu ia lá e comprava, essa aqui é essa florzinha, acho que essa florzinha vai dar certo. Eu queria a estampa mais extravagante, mais chamativa, mais diferente. E todo mundo poderia achar, não, isso daqui não vai dar certo, né? Porque é diferente demais, e muito pelo contrário. Pelo contrário. Aquilo teve uma sinergia ali com o público que te fez estourar. Sim. E a Rai, menina que gostava de gente, né? Então acho que tudo na sua história vai fazendo um sentido, vão encaixando aí as peças do quebra-cabeça. Porque gostar de gente é o principal no que você faz, né, Rai? Com certeza. E olha só, agora voltando um pouco ainda, olha que engraçado, Volte. a gente estava indo pra história, indo já mais pra Chegando frente. quase no final, mas a gente né? tá, e assim é a vida, né? Quando a gente tá indo pra frente, olhando pra frente, a gente tem que estar sempre olhando pras nossas raízes. E aí eu lembro, na infância, a minha avó, ela tinha uma loja de roupa. E eu fui criada pela minha avó, Terezinha de Jesus. Ela tinha uma loja de bairro e eu, criança, ficava lá com ela. Eu gostava de atender, eu gostava de ver as roupas. Ela vinha para São Paulo buscar as peças, ela vinha para o Bom Retiro. Já tinha uma conexão com São Paulo. Ela vinha para o Bom Retiro comprar as peças. E vendia na loja em Curitiba, e eu ficava com ela à tarde, eu passava a tarde lá, eu saía da escola, ia pra loja da minha avó e ficava lá. E eu sempre gostei muito de brincar com loja de roupa. Sabe, criança, assim, o que a gente vai brincar hoje? Loja de roupa. Eu montava a loja de roupa, eu fazia o balcão no meu quarto, aí eu pegava o armário, fingia que era o estoque, separava as roupas, aí eu botava um balcão na porta, e aí o cliente chegava, tinha o balcãozinho ali na porta, aí eu, o que você gostaria? Quer ver uma peça? Aí eu subia no armário, lembro de escalar o armário, minha mãe, filha, desce daí. Eu subi no armário escalando pra pegar a peça no estoque, que eu achava isso o máximo, vender o estoque e tal. E aí, então tem essa coisa ainda da... Mas olha como já tava ali no seu DNA, sangue, né? No que você já tava vivenciando desde pequenininha. Com certeza. Isso é tão importante pra gente não esquecer que a nossa infância dá sinais muito importantes do que a gente vai ser lá na frente. Às vezes não é a profissão em si, mas é aquilo que você gosta de fazer no dia a dia, que é o que a gente deveria escolher enquanto profissão, né, Rai? Sim. Pra ser gostoso, pra ser leve, pra ser uma coisa íntegra dentro de cada um. Que lindo isso, eu não sabia dessa parte.
Você acredita? Vovó já tá falecida? Sim. Mas ela chegou a ver um pouquinho ou não? Não, Ai, mas que aí bom. quando eu tenho os meus momentos, né, de dificuldade, que a gente estava Você lembra? comentando isso também antes de iniciar aqui o podcast, né, que eu acho que quando as pessoas veem, nossa, psicotrópica, o sucesso, não vem os momentos de dificuldade. E aí quando vem o momento de dificuldade, eu sempre lembro assim, desses Dela. pilares, eu lembro da minha avó, eu lembro, tipo, dessas raízes que dão sustentação, Da sua né? mãe mesma, que foi uma guerreira ali, né? naquele A momento. história de mulheres, aí você vê, né, a minha ancestralidade é uma ancestralidade de mulheres muito fortes, assim, que foram pra luta, que foram guerreiras, e isso me constitui hoje o que eu sou, sabe? Você continua honrando a história dessas mulheres E aí fortes. você vai, assim, eu costumo falar que para você ser uma árvore forte, você tem que estar com essas raízes bem lançadas à terra, assim, muito verdade. fortes. E essas raízes são o quê? São o seu passado, sua ancestralidade, as pessoas que fizeram a história junto com você, assim. Então, nesses momentos de dificuldade, eu lembro das minhas ancestrais, assim. Eu lembro da minha avó, de trabalhar com ela. Lembro da minha mãe, depois de ter perdido meu pai, e ver o sofrimento de uma mulher viúva, e o quanto aquilo foi me fortalecendo mesmo. Sim, o que poderia te enfraquecer, te fortaleceu absurdamente, né? Exatamente. E que legal você ter essa consciência, né, Rai? Porque nem todo mundo consegue voltar ali no passado e vir compondo a sua própria história. Muito lindo. E você falou das dificuldades, né? Mas a gente estava falando do seu auge ali com o Gael pequenininho, todo mundo tocando a campainha e querendo mais a psicotrópica. Querendo muito, assim. E Gael também. Aí, Gael já nasceu o quê? Gael dentro da loja, Dentro né? da loja, indo nas costureiras comigo. Eu ia levava os tecidos para fazer as peças e o Gael sempre junto, assim. Então, e aí isso me fortaleceu, a psicotrópica se fortaleceu, na verdade, porque as pessoas falavam, nossa, olha essa menina. mãe, né? Eu era uma menina ainda, assim, muito jovem. 23, sabe? Novíssima. Tive o Gael com 23. Olha essa menina batalhando. E aí começaram a investir em mim. Vamos apostar nessa menina. Vamos comprar dela, porque ela tá colocando as caras num... Não era só o produto, tinha uma história atrás de você, né? Que cativava as pessoas. Exatamente. E aí fui me fortalecendo, fui indo. Aí saí do ateliê, porque o ateliê ficou pequeno, assim, acabou que... Que era, né, dentro de casa, tinha, ainda, né? tinha, dentro de casa. E aí tinha a garagem de casa. Aí eu olhava pra garagem e falava, nossa... Poderia fazer alguma coisa nessa garagem. Salto, quando ela fala isso. Eu olhava a garagem e falava, só que era uma garagem tão feia, tava acabada a garagem. Assim, eu falava, nossa, mas se eu for fazer uma lojinha, eu não vou botar só um tapete, um armário e um balcão. Quero fazer uma reforma bonita, né? Sabe? E aí fui, reformei, investi o dinheiro que eu tinha na loja, na garagem de casa, que eu acho que isso é muito legal também, porque mostra um lugar tão... de pertencimento, assim, sabe? Tipo, fui criando ali um... espaço no seu próprio lugar, né? Eu vou aproveitar a garagem de casa, né? Tá tudo certo aqui, vou investir. Fiz uma loja linda, gente, assim, que vinha cliente do Morumbi. Uau! Assim, aí começou a vir gente do Morumbi. E era onde a sua primeira? Na Vila Mariana. Vila Mariana, tá. Ali a gente fala, na verdade, que é Mirandópolis, mas é a região da Vila Mariana, Tá. assim. E aí começou a vir cliente de Pinheiros, de... Isso. São Paulo inteiro. Começou aí na loja. Regiões mais nobres, e a loja né? era muito pequena, era uma loja muito pequenininha, assim. E aí começou a vir gente que às vezes fazia fila de final de semana, tipo, eu tinha que esperar pra entrar, porque a loja era tão pequena e só tinha um provador. Só tinha um provador aí. Muito bom. A outra esperava do outro lado da porta. Ou às vezes, quando dava muito movimento, a gente arrumava uma cortina e a pessoa se trocava ali onde dava, no meio da loja, assim. O problema é que todo empreendedor gostaria de ter, né? Exatamente. E aí começou. Aí a lojinha ficou pequena, aí começou a prosperar também, ela foi indo super bem, assim, nossa, aceitação do público. E aí, nessa época, comecei a fazer as estampas autorais, porque aí eu comprava no Bom Retiro, né, antigamente, estampa pronta, né, que a gente fala, eu comprava o tecido pronto. Sim. Aí eu comecei a pensar, não, vou começar a produzir estampa autoral. A gente mesmo produzia a estampa. E você desenhava? Contar as histórias. Não, aí eu comecei a achar artistas, né, que poderiam trazer para a estamparia o trabalho artístico, assim.
E aí, menina, quando eu comecei a estampa autoral, então, aí foi o auge Explodiu. também. Porque aí já tinha a ideia das histórias que eu queria contar a partir das estampas. Porque eu falo que não é uma estampa qualquer na psicotrópica, a gente conta uma história. Isso que é interessante. As estampas contam histórias, assim. Mesmo então, quando você já comprava pronto, porque você fazia uma curadoria daquilo, né? Sim. Mas quando veio a estampa autoral, aí que o artista Podia expressar. contar a história dele e a gente criar uma narrativa, né, pertinente, contextualizada. Eu falei, nossa, vamos... É isso, é estampa com história. Você não está comprando qualquer estampa, você está comprando uma estampa que tem história, que tem significado, né? E aí eu amarrei, aí para melhorar, eu amarrei a história toda, porque eu falei, quer saber, eu vou trazer os artistas da saúde mental. Ai, que sensacional. Que eu trabalhei no CAPS, né? Com essa vivência Ali que em eu Santa tive Catarina. em serviço social, durante o meu estágio no CAPS, eu via o potencial artístico desses Dessas pacientes. pessoas. Uhum. E aí eu falei, por que não trazer essas pessoas para a estamparia? Então, elas estamparem, né? Elas trazerem o trabalho delas e a gente faz um trabalho de geração de renda, porque essas pessoas estão totalmente invisibilizadas, né? Assim, marginalizadas. Marginalizadas, exato. E o que a gente pode mostrar para o mundo que existe. Uma história por trás delas, né? E que existe pacientes psiquiátricos se recuperando por causa da arte também. Que fantástico. E que vão receber dinheiro por isso. Fantástico. E aí eu amarrei a história inteira, assim, que eu falei, é isso, vai ser um projeto de geração de renda, essas pessoas vão estar ali produzindo as obras, e a gente vai estar trazendo para a estamparia, e a gente fecha o ciclo inteiro, a gente faz a geração de renda. E aí eu comecei a buscar as instituições de saúde mental no Brasil, eu comecei a pesquisar, eu jogava na internet... instituições de arte e saúde mental. E aí comecei a fazer uma lista e comecei a bater na porta mesmo. E me apresentar, olha, eu sou a Rayana, sou assistente social de formação e eu tenho um projeto, assim, com artistas da saúde mental. Eu trago para a estamparia, a gente conta a história desses artistas, a gente cria toda a narrativa, é um trabalho de geração de renda. E aí dentro dos CAPs e das instituições de saúde mental, é o sonho deles, porque assim, ninguém... projeto de geração de renda, né? Essas pessoas estão desempregadas. Então, muitas vezes, são colocadas ainda como incapazes, inválidas, que elas não são, mas são colocadas, rotuladas nesse lugar. E aí eu comecei a falar, não, essas pessoas, elas têm capacidade criativa e potencial criativo, sabe? De expressão mesmo. Postando mesmo nelas, né? Entendendo quem elas são. E aí comecei esse trabalho. E foi bem aceito quando você começou a falar? Muito, assim. Jura? Quando eu comecei a ir para as feiras e contar que eram obras de pacientes psiquiátricos que tinham feito as estampas e tal, aí bombou muito, assim, de a gente conseguir muitos seguidores muito rápido, assim, porque era o diferencial. Exato, e aí tem uma história linda. E aí era a moda... precisando de uma novidade, sabe? Tipo, a moda sempre falando da mesma coisa, das mesmas florzinhas. Elitizada ali de alguma forma. Porque a moda é super elitizada, então eu venho com uma proposta social, né? E num sentido também de compartilhar, assim, né? De tipo, vamos compartilhar essas histórias, vamos compartilhar financeiramente, vamos pensar aí em estratégias de reinserção, de inclusão social dessas pessoas. Fantástico. E aí, era o que a moda precisava também, porque... Você entrou ali num buraco que existia, né, dentro do mundo da moda. Existia um buraco. Eu acho que existia um lugar negro, assim, sabe? Que era tipo, pouco se fala disso. Ai, não, vamos dar bola pra isso. Aí eu fui cutucando a ferida. E eu cutuquei. Eu falei, aqui tem coisa e aqui a gente pode olhar pra isso. E mais uma vez, sem medo, né? Sem medo, destemida, assim. Sempre acreditando muito firmemente, assim. Do que você queria, do seu propósito. Eu acho que você, pelo que eu tô entendendo, sempre tinha aquele lugar que batia o seu coração mais forte. Quando falava de gente e quando falava de arte, né? Aquilo ressoava em você sempre de uma forma bonita. Muito. E aí eu fui descobrir que eu tinha essa habilidade ou esse talento também de trabalhar com essas pessoas no lado humano, né? Assim, de olhar para essas pessoas e falar, e aí, o que você acha? Né? Você é um artista. E aí a pessoa falava, nossa, eu sou um artista, sabe? Essa sensação que você devia sentir deles devia ser fantástica. É o que me move até hoje, assim, quando eu volto pro meu trabalho, assim, né, e penso ele
eu falo, é isso que me move, me faz seguir em frente. É por causa dessas pessoas, Que sabe? você tem força para continuar, Exato, né? exatamente. E como que era esse trabalho com eles? Você ia, você contava uma história? Como que você começou? Porque começou do zero, né? Não é uma coisa que existia. Não existia. É, E aí, muito nova. E aí, isso é o mais legal também. Hoje já tem algumas marcas que falam sobre moda e saúde mental, mas quando a Psicotrópica começou isso em 2017, não existia. tinha ninguém. Eu jogava na internet, porque eu falava, mas eu tô pensando em fazer isso, mas, né, assim, eu preciso ter uma referência. E eu jogava na internet, não tinha referência, não tinha nenhuma marca falando sobre moda e saúde mental e ainda trazendo pacientes psiquiátricos para pintar. Pois Não é, tinha. exato. Não tem, na verdade, isso. Não tem. A Psicotrópica, ela é pioneira nesse assunto de moda e saúde mental. Não tem outra marca que, tipo, traga ou faça um trabalho de inclusão social. Você pode ver aí trabalho com ex-presidiários, com artesãos locais, de comunidades ribeirinhas. Mas o trabalho com saúde mental é a Psicotrópica que vem fazendo hoje. E Assim. pioneira mesmo, porque falar de saúde mental depois da pandemia virou coisa batida, né? Todo mundo começou a falar de saúde mental porque teve um boom de crise de ansiedade, depressão, né? Depois desse momento. Mas você foi muito antes da pandemia, né? Que você teve esse olhar. Eu sempre tive uma coisa muito visionária, assim. Extremamente. Então, de pensar. Hoje em dia é isso. Eu atendendo hoje uma cliente na loja, porque eu gosto de estar ali, assim, participando do dia a dia. E aí eu estava contando para ela sobre a saúde mental, sobre o projeto. Ela falou, nossa, mas quem hoje não tem, né, algum problema psiquiátrico, ou não tem um CID, ou não tem uma ansiedade, uma depressão, né, assim, depois... Virou normal, né? Virou normal ter, na Infelizmente, verdade. mas virou normal, né? E aí... a Psicotrópica se estabeleceu nesse lugar de somos uma marca que fala sobre moda e saúde mental. Fantástico. E a gente tem o nosso lugar também no mercado, sabe? A gente quer... E nada mais atual do que o que vocês fazem em Exatamente. relação à saúde mental. Exatamente. E aí se tornou algo atual, né? Exato, Porque... você começou lá atrás, mas é a atualidade que mais pede sobre isso, né? Que mais anseia sobre isso. Exatamente. Mas volta lá, como é que você construiu isso com essas pessoas? Você foi, você conversou, eles mandavam um desenho para vocês? Como foi essa construção? Das pesquisas das instituições. Aí eu comecei a fazer esse levantamento, essa pesquisa. E aí eu achei um lugar muito legal, assim, que eu joguei na internet. Apareceu o Museu Bispo do Rosário, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Uau. E aí fui com o Gael embaixo do braço. Gael viajado. Fomos pro Rio de Janeiro. O meu companheiro ia ter um show lá. Eu falei, não, eu vou junto. Porque aí eu já aproveitei. Eu já pensei, vou lá e já vou ver esse museu, né? Museu Bispo do Rosário, já vou me apresentar. E aí cheguei no museu e eles trabalhavam com arte e saúde mental. Fantástico. E aí eles tinham um ateliê onde esses pacientes psiquiátricos passavam a tarde ali pintando. Né? Eles já faziam E aí tinha uma exposição no museu desses artistas. E aí eu cheguei no museu e tava rolando uma exposição e eu olhei, eu bati o olho e falei, isso é uma estampa psicotrópica. Que legal. Eu bati o olho, eu falei, isso é uma estampa psicotrópica. Já bateu em você. Eu saí dali, eu mandei uma mensagem, achei na internet, eu achei o e-mail do curador do museu e fui bem ousada, como eu falei. Como sempre. E mandei a mensagem, mandei um e-mail escrevendo, olá, sou a Rayana, tenho um projeto assim com artistas da saúde mental e eu gostaria muito de poder trabalhar com o artista X, porque eu gostei muito da obra dele. E aí o curador me respondeu assim, nossa, que pedido inusitado, nunca pensamos nisso, a gente nunca teve essa demanda, nunca ninguém... Chegaria para isso, né? Nunca ninguém se interessou por isso, eu nem sei como a gente pode iniciar esse trabalho, mas a gente quer. Olha que legal. E aí eu escrevi assim, eu também não sei como a gente pode... Mas a gente também quer. Mas a gente também quer, então a gente vai fazer acontecer. Maravilhoso. Eu acho que quando a gente quer, a gente faz acontecer, assim, sabe? E a abertura deles, né? De também te dar a oportunidade de desenhar algo novo. E aí foi, menina. Aí a gente começou o contato, aí fui várias vezes pro Rio de Janeiro. E aí comecei esse trabalho, né? Que é um trabalho de vínculo, que é um trabalho de cuidado, que é um trabalho terapêutico, que é um trabalho de transformação social também dessas pessoas, né? Até delas acreditarem nelas, né? Como ser humano. Como artistas. Como artistas, exato. E aí comecei esse trabalho, e aí a primeira coleção veio em 2017 com o artista Pedro Mota, que é um artista que está vinculado ao Museu Bispo do Rosário, e a gente lançou a coleção
o nome da coleção era Prosperidade e Felicidade em Tudo, que era todo o trabalho dele era o mesmo nome. Tá. Assim, era Prosperidade e Felicidade em Tudo. Então ele produzia vários quadros coloridos, geométricos, e todos os quadros levavam o mesmo nome. Aí eu falei, então vamos pensar essa coleção Prosperidade e Felicidade em Tudo, vai ser o nome da coleção. E a gente vai trazer as obras para a estamparia. E aí foi um sucesso, assim. Porque as Imagina, o estampas nome ficaram já é muito lindo. lindas. As estampas ficaram muito para o museu e passava as tardes lá e pintava. Então já tinha um trabalho, uma história artística ali. Eu só peguei e pensei, vamos trazer isso para moda, vamos estampar isso, vamos fazer um trabalho de geração de renda. Uau. E aí o museu e o curador na época falou, menina, isso é muito legal, vamos continuar. E aí foi vários artistas. Aí comecei a trazer a estamparia de vários artistas. E você pegava a obra que eles já tinham e aí trazia para estampa, é isso? Aí eu trabalhava junto com o designer para achar a melhor forma de deixar aquela obra em estampa, assim. Estampa. E aí era o nosso diferencial, no fim das contas. Sensacional. Porque muitas pessoas compravam ali estampas prontas de estúdio de estamparia. E a psicotrópica não. A psicotrópica estava produzindo a partir de uma obra de arte. Então, às vezes, a cliente ia lá e ela conseguia ver a assim, obra. Que era uma obra, sabe? Que não era uma coisa de computador. Que era uma coisa... Tinha uma manualidade ali. Porque tinha vindo de uma tinta acrílica e pincel. Entendeu? Que sensacional. E o Pedro, né? Foi o primeiro? É, Pedro Mota. Como foi a primeira sensação ali do Pedro na primeira coleção, né? O que isso mudou na vida dele? Você chegou a acompanhar? Nossa, o Pedrinho, ele veio para São Paulo, nunca tinha andado de avião. Aí eu falei, você quer saber? Eu vou comprar uma passagem de avião e vou trazer ele. Fantástica. E ele vai vir pra cá, pra coleção, e a gente vai fazer um lançamento numa loja. Não tinha loja na época, a lojinha era muito pequena, que era a lojinha da garagem. Que não cabia todo mundo. Não cabia todo mundo, não ia caber Pedrinho, nem os quadros. Aí eu falei, tinha um amigo que tinha uma loja de rua, eu falei, vamos fazer na loja do meu amigo. E aí fizemos o lançamento e aí foi um sucesso. O Pedrinho veio de avião. Eu imagino a sensação do Pedro. E aí Pedrinho também pegou o dinheiro, reformou a casa dele, fez tratamento nos dentes. Foi uma coisa assim... Mudou a vida dele. Mudou. E assim, Parabéns. nesse sentido... eu lembro dessa fala dele falar, eu nunca pensei que um dia a minha obra poderia se transformar em estampa. Então, algo que, nunca tinha passado pela cabeça dele. Eu imagino. Que chegaria até a estamparia, sabe? E você realmente começou a mudar a vida de pessoas, né? Não só das que compravam, mas muito mais das que trabalhavam ali por trás daquelas estampas, né? E aí foi Patrícia Ruth, depois que a gente trabalhou, Rogéria Barbosa, todos e todas que a gente trabalhou foi trazendo a potência e a história dessas pessoas. E todos você acompanhou depois e tiveram essa transformação positiva? Sim, a gente tem uma artista que se chama Maria Alice, que ela é baiana, e ela desenhou uma estampa pra gente. Na verdade, ela já tinha esse trabalho e eu bati o olho e falei, isso dá uma estampa. E a gente trouxe pra estamparia, que é a Festejo. Ai, que lindo o nome. Lindo. E aí a Maria Alice, quando eu conheci ela não falava. Ela só pintava e eu ficava ali do ladinho dela. Oi, Maria Alice e tal. Ia lá uma semana, depois ia de novo. Você sempre ia visitá-los. E aí a Maria Alice tinha esse trabalho que a gente trouxe para a estamparia e a vida dela. Eu falo que a Maria Alice foi assim... o case, sabe? Porque a vida dela revolucionou. Assim. Alguém que não falava, né? E tinha uma obra que Hoje chamava você Festejo. vê a Maria Alice, ela é uma mulher, assim, outra mulher. Se empoderou, ela fala, ela tinha um relacionamento abusivo com o marido, mandou o marido embora de casa. Ai, que lindo. Então você vê o quanto a parte financeira é importante na vida. Super, até para poder tomar decisão. Tomar né? decisão. E aí a Festejo revolucionou a vida dela, revolucionou a psicotrópica também. E foi isso, assim, a gente foi abrindo caminhos. Assim, eu costumo falar que às vezes é difícil, mas a gente vai abrindo os caminhos. E qual foi a fase mais difícil que você passou? A fase mais difícil... Você falou assim, teve, não sei se teve, né? Vou desistir, nossa, eu pensei, isso. Mas eu já pensei muito em desistir. Muito? Muitas vezes. Por quê, Rai?
assim, quando o Gael era pequeno, sabe? Eu lembro de, tipo, 10 horas da noite, estar na loja, embalando coisa, porque ia enviar pra tal pessoa que precisava receber o pedido. Exausta. Eu exausta. Eu pensava, meu Deus, eu vou desistir disso, porque, meu Deus, isso aqui tá muito puxado, sabe? Eu vou inventar alguma outra coisa pra fazer, mas fazer roupa tá muito difícil. E aí, assim, as crises, elas vêm durante muito... Elas são frequentes, na verdade. Exato, né? Se você baixa um pouco a guarda, ela entra, né? Exatamente. E aí eu acho que a dificuldade, ela tá instaurada, assim. Ela faz parte da vida humana, Exato. né? Não assim, só do empreendedor, né? Mas de todos nós. os problemas, sabe? A dificuldade. E passei por várias, assim. Agora eu não tô me recordando de uma especificamente, assim. Mas eu acho que quando eu saí da loja da Vila Mariana e tomei a decisão que eu ia para Pinheiros... Saiu da garagem. E falei, não, eu vou arriscar mais ainda. Agora eu vou abrir uma loja num ponto que tem visibilidade pra rua. Tá. Eu vou pra esse lugar. Que é um passo importante, né? Porque você passa a ter uma série de custos que você não tinha Não ali, tinha. né? Dentro da garagem. Exatamente. Não cabia ninguém, mas não tinha custo. Não tinha custo. Aham. E como foi? E aí, esse passo grande, assim, que eu dei, acho que foi bem desafiador, assim, também, sabe? De noites, assim, ai, meu Sem Deus, dormir. será que é isso mesmo? Ai, meu Deus, será que eu não volto pra garagem? Aquela... É pequenininha, mas eu tô bem lá. Eu tô bem. E aí eu acho que tem esse lugar do acomodado, né? Assim, do comodismo. Sim, né? sim. Assim, Que não faz parte da RAI, mas faz parte da vida, né? da gente, às vezes, querer esse comodismo. Ficar ali confortável. De alguma Aqui eu tô confortável, né? E aí foi esse passo a mais que não tinha conforto nenhum, na verdade, foi dali e daqui. Eu só todo dia lidando com um desafio diferente, assim. Sim. E aí eu lembro também, assim, de Natal passado, assim, a gente trabalhando muito, sabe? E eu pensando, meu Deus do céu, que trabalheira é essa? E a dificuldade acontecendo, mas sempre superando, sabe? E aí foi pra Pinheiros? Montou a loja em Pinheiros? Foi quando isso? Foi 2022. Ah, agora? Novinha a loja. Foi bem? Foi tá bem. dando certo? Tudo certo. Que lindo, parabéns. Porque realmente é o que você falou. Uma coisa é a vida vir e te empurrar. Né? Você tá ali confortável, mas veio alguma circunstância que te empurrou e você teve que sair. Outra coisa é você se auto-lançar, né? Tá bem, tá confortável, tô fazendo sucesso, mas eu vou lá e me arranco e me jogo para um próximo desafio. E eu acho que a Rai é um pouco uma tradução disso, né? Você se vê? Sim. Nossa, eu vejo demais, assim, porque é exatamente isso, assim, eu me lancei. Eu vou acreditar em mim, né? E aí eu acho que tem um trabalho aí que ele é constante, que é você reforçar que você acredita em você. Você ter fé em você. Porque se você não tiver fé em você, ninguém vai ter. Eu costumo falar, se você não acredita em você, ninguém vai acreditar. Então, é como eu consigo acreditar e fortalecer a minha fé em mim mesma, sabe? De tipo, não, eu sou capaz, eu consigo, e virar meio mantra, né? Isso, muito natural seu, né? Diariamente, assim. E aí, quando eu entro em desespero, às vezes, tipo, meu Deus, não dou conta de tudo, socorro! Aí eu ligo pra minha mãe, aí minha mãe, não, filha, lá de longe, né? Não, filha, tá tudo certo, continue, tá tudo indo muito bem. Porque eu acho que quando a gente se vê por desafios, assim, e ainda mais a gente dentro de uma sociedade, assim, né, patriarcal, né, assim, do homem, o homem que é o homem de negócios, provedor, né, o homem que é o provedor. Exatamente. E aí quando você é a mulher de negócios dentro de um mundo machista, que não precisa ser feminista, mas também não precisa ser machista, a gente sofre muito, assim, sabe? Eu sofro muito, assim, porque eu olho e eu vejo ali na rua que eu tô, tipo, a maior parte são homens donos de negócio. E eu tô ali, eu lembro de um dia tá fechando a loja, 9 horas da noite, e aí um cara passou na rua e falou, você é que cuida daqui? Você que é a dona? Eu falei, sou. Ele falou, não tem mais ninguém com você, não? Eu falei, não. Tipo assim, esperando que viesse um homem, tenho né? as pessoas que trabalham comigo e tal, mas eu sou a dona, eu, tipo, assinei o contrato, eu tenho a marca. Tudo e meu, aí, né? E aí ele ficou tipo, meu Deus, sabe? Eu lembro
E aí foi ali que eu... Meu Deus, será que eu tô sendo muito louca? Será que eu sou um ET? Mas aí eu acho que é como você se reafirma, de falar, não, eu consigo, eu sou capaz, eu sou uma mulher forte, eu vou enfrentar. Olha o tamanho da minha força, né? Porque às vezes a gente não sabe o tamanho da nossa força, até que a gente vá lá e faça, né, Rai? Acho que até que a vida fale, agora você tem que ir, você. E aí vem aquela força que ela brota. Acho que de todos nós temos esse lugar. Eu acredito que todo ser humano tem, né? Tem alguns que têm mais facilidade de achar ele, outras pessoas mais dificuldade, mas todos nós temos esse lugar, essa força, essa chama dentro, né? É. E você acha que hoje você está dentro do seu propósito? Você se sente dentro do que você veio fazer aqui nesse universo? Nossa, com certeza, assim. Eu vejo, se eu penso assim, se eu não fizesse isso da vida, o que eu estaria fazendo? Eu estaria fazendo isso. Essa é uma boa pergunta. Eu estaria... Não, porque aí eu fico, mas o que eu poderia estar fazendo? Eu fico, não, exatamente já é o que eu tô fazendo, então aceita. Então, assim, agora eu tô num processo que empreender é pesado, né? Eu tenho um filho pequeno, a vida bate na porta, assim, de tantas demandas, que às vezes eu fico, ai meu Deus, acho que eu vou retroagir um pouco, tô cansada. Mas aí eu lembro exatamente isso, assim, tipo, não, mas eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o que eu tô fazendo. Então, um dia após o outro, sabe? Devagar, esse tem sido o meu mantra, tipo... Sabe, não precisa pensar como vai ser daqui 10 anos. Pensa no que amanhã que você precisa resolver isso. E amanhã eu vou acordar, vou levar a Gael na escola, vou pra loja, vou resolver o que eu preciso resolver amanhã na loja. É o viver um dia de cada vez. Porque senão a gente começa a postergar, assim... jogar para um futuro coisas às vezes que nem estão acontecendo, sabe? E aí vem a ansiedade, né? Aí toma conta da gente, é avassaladora. De muita sabedoria a sua fala, apesar... Ela tem 30 aninhos, gente, é nova, mas é de muita sabedoria, de muita profundidade tudo que você faz. Sim, Rai, parabéns. Obrigada. Agora eu queria que você olhasse para aquela câmera, fala o nome da loja, onde a gente acha, como a gente compra a psicotrópica, enfim, tudo que você quiser falar. Tá bom. Psicotrópica, loja de roupas com estampas autorais. A gente está na rua Dr. Virgílio de Carvalho, 179, em Pinheiros. E o nome do projeto social é Surto Criativo. E vocês acham pelo Instagram Surto Criativo. Surto Criativo. Só jogar no Instagram. Tá. E da Psicotrópica, Psicotrópica _ arte sem o E no final. Tá, e aí tem toda a coleção, tem tudo que as pessoas quiserem ver e te achar de alguma forma. Exatamente. Tá. E, Rai, o projeto social, a gente consegue ver os quadros, sim, quando entra lá, no tudo Instagram, da onde vem? No nosso Instagram tem tudo, a gente tem o site do projeto também, que ali tem todas as obras dos artistas que estão para venda. Esses artistas a gente... Os que estão na coleção. Não só os que estão na coleção, a gente faz uma curadoria também das obras desses artistas, a gente fotografa, faz toda a parte de catalogação dessas obras e a gente sobe para o site para colocar para venda, então as pessoas podem comprar também. Ai, que fantástico. E a gente acha pelo Instagram também. No Instagram tem lá o link. Então só para repetir para o pessoal? Surto Criativo. Surto Criativo, o tudo Instagram, junto. Isso. Tá. E a Psicotrópica é Psicotrópica _ arte. Tá. Olha, eu não sei vocês, mas eu tô doida já para ir na loja, para abrir o Instagram, vou maratonar essa noite. Rai, assim, fantástica a sua história. Obrigada. Que você continue, que você tenha força sempre, essa força que ela emana essa força, gente. É uma coisa linda, que você não perca isso nunca. Parabéns pelo projeto. Obrigada. Tão necessário, né, de mostrar para as pessoas que elas podem, que elas têm um lugar importante dentro do universo e dentro desse organismo todo. Então, a gente só tem a agradecer pela Rayana tá aqui no mundo, tá bom? Obrigada, Obrigada querida. eu. Gente, vocês aí de casa, espero que vocês tenham amado como eu, se inspirado com a história dessa mulher fantástica. Não esquece de seguir a gente nos nossos canais do YouTube da Rádio Vibe Mundial, no Instagram da Rádio Vibe Mundial. Se você quiser me saber mais sobre o meu trabalho também, aqui de entrevistadora, trazendo essas histórias de negócio, de gestão, Mariana Domingues _ olha eu errando meu Instagram, Mariana Domingues _ vai lá que você vai saber um pouquinho mais do meu trabalho também, tá bom? Te espero na próxima segunda-feira, às 9 horas da noite, aqui ao vivo, com mais histórias inspiradoras. Até o próximo programa. Rai, muito obrigada, querida. Tchau, gente. Tchau. Obrigada pela audiência.